Olá, 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 olá. Estamos ao vivo. Namastê, namastê. Muito feliz com essa convidada ilustre aqui hoje no nosso canal, que a gente possa cada vez mais trazer pessoas especiais para a gente conversar, né, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, o que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia para cada vez mais a gente, para que a gente consiga manifestar as nossas essências, né, a nossa essência, tudo aquilo que a gente precisa. Estou aqui já chamando a Fernanda já. Vamos ver se ela já entrou. Mais um minutinho para quem está ao vivo. Seja muito bem-vinda, Alessandra, Jaqueline. Seja muito bem-vinda, Aline. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Coloca aí nos comentários de onde vocês estão falando, para a gente já começar. Aí ela entrou. Já vai dar tudo certo. De onde vocês estão falando? É de Formiga, de Alfenas. Sejam muito bem-vindas todas. Formiga, Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. A gente está divulgando, né? Estou em Alfenas, a Fernanda em Formiga, então normalmente a gente tem, e aí tem os nossos convidados. Fernanda, cadê você? Olá, olá, olá! Sei. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer receber você aqui na minha casa, nesse canal do Instagram, para a gente estar falando sobre yoga, uma prática que eu sou apaixonada, né? Da gente desenvolver. E eu quero que você fale como é que você tá, como é que você tá. E aí, Vivi? Tudo Lindeza, bem? que saudade de você. Pois é. Como que anda os atendimentos por todo o Brasil? Oi? Como que anda os atendimentos por todo o Brasil? As Pois é, sessões os de atendimentos terapia? continuam online, né? Quando começaram os atendimentos online, eu migrei praticamente todo o meu atendimento para online e eles continuam. A gente tendo a oportunidade aí de atender qualquer pessoa no conforto da sua casa, né? E assim como eu comecei nesse processo, né? Você também agora com o yoga já está tendo a oportunidade também de fazer esse processo, né? De mostrar que você pode integrar no seu cotidiano algumas outras práticas, né? Aí no seu dia a dia, inclusive o yoga, que é o nosso tema de hoje. Beleza, é isso mesmo. Você já Então, quer para a gente começar? começar, sim, vamos começar. Quero só agradecer aí a Jaqueline de Taquara, a Alessandra de Formiga, a Aline que estão aí online. Então seja bem-vindo, você que está entrando aqui agora, você que vai entrar depois. A nossa proposta da Fernanda e eu é cada semana a gente trazer um tema diferente aqui para estar alimentando cada vez mais o inconsciente, né? Porque aquilo que eu vou me transbordando, que eu vou enchendo, eu me transbordo de coisas boas. Então, que a gente consiga nos conectar com isso. Então, Fernanda, eu sou apaixonada com o seu trabalho, acho lindo o seu trabalho, toda a sua dedicação, quer seja aí no Pilates, quer seja aí como personal, e também agora como yoga, um trabalho, né, que você já está terminando a formação, mas já vem praticando. Então, eu gostaria que você falasse aí para nossa audiência, né, para as pessoas que estão assistindo agora ou assistindo depois, quem é você, seu nome aí, de sua formação acadêmica, conte um pouco aí sobre você. Então, Vivi, eu me chamo Fernanda e eu sou filha. Eu costumo dizer que eu tenho a força do meu pai, José Ronaldo Santos, e a criatividade da minha mãe, Dona Aparecida. Eu sou mãe de 2 anjos que Deus me confiou aos cuidados, que é o Bernardo de 9 e a Alice de 7 anos. E atualmente eu moro em Formiga, onde eu passo todo o meu tempo, né, me dedicando nas atividades. E a minha história, ela começou, não foi direto assim, em contato com o yoga, sabe? Uhum. Toda história começa lá atrás, né? São degrauzinhos que a gente vai subindo. E eu formei, a minha primeira graduação foi em administração de empresas. Eu especializei em logística pela FGV e o meu mundo era controle,
Era números, indicadores de desempenho, meta, positivação, bateu meta, não bateu meta. Era essa situação. E eu fui alimentada durante muitos anos por esse viés. Então, o meu lado racional foi muito bem trabalhado, sabe? E, de Uhum. repente, a grande mágica aconteceu, que foi o nascimento dos meus dois filhos, do Bernardo e da Alice. E o mundo deu uma parada, sabe? O mundo deu um som diferente, um ritmo diferente. E para dar conta daquela rotina, né, de ser mãe, porque é tudo muito novo, eu me Uhum. vi na situação de parar e pensar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de diferente, porque eu não estava sendo a mãe que os meus filhos precisassem que eu fosse para eles. Eu não tinha animação de levar eles no parquinho, de levar para brincar. Eu não Uhum. conseguia fazer essas tarefas. E Chegou a tomar ansiolítico também, Fernanda? Você chegou a tomar medicamentos? Porque foi a coisa que eu jamais vi nesse meu processo, pessoas na mesma situação assim que você está me descrevendo e que já estava num processo de utilizar, inclusive, já medicamentos controlados, algum tipo de medicamento. a gente acaba indo por esse caminho, né? A gente não Sim. conhece o outro caminho. A gente só conhece a medicina alopática, né? Que deixa a gente Uhum. louco, né? E eu não conseguia lidar com essa rotina, então a gente começa a fazer a ingestão de remédios, você começa a procurar um médico, ele te receita aquele remédio tarja preta que parece que é a pílula de Deus, né? Assim, que você tem aquela calma e tranquilidade. E sim, eu fiz a ingestão, eu tirava cópia da receita para me comprar um remédio, só para me ter o remédio comigo, porque o benefício que ele me trazia, eu gostava de sentir aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu tomava, eu não gostava de ter aquela dependência. Minha alma não gostava daquele movimento. E, e de repente me veio, né, uma intuição, né, aquela vozinha que fala assim, você precisa fazer alguma coisa diferente. E eu falava, o que que eu vou fazer para me dar conta de criar os meus dois filhos e ter energia e continuar trabalhando e cumprindo com a proposta, né, da nossa caminhada. Uhum. Uhum. E, e nesse tempo, nesse meio tempinho, eu me veio aquela vozinha e falou assim, volta a nadar. E, e eu nadei quando eu era criança, né? Eu fiz natação Uhum. quando eu era criança. E aí eu comecei a voltar a fazer natação. Eu costumo dizer que eu entrei com um pezinho, hoje eu sou o corpo inteiro em movimento. Porque depois que eu voltei a nadar, eu não parei mais. Que E, e, legal. é, e é essa dinâmica, sabe? Eu compreendi que através do movimento existe a energia que você pode girar a roleta ao contrário. Então foi através da atividade física que eu tive mais força, mais ânimo, mais centramento, mais alto amor, alto carinho, alto cuidado, que me permitiu hoje estar realizada falando aqui com você, porque eu dou conta da minha rotina, eu dou conta de ser mãe, eu dou conta de lidar, né, com essas situações e eu vivo essas práticas do movimento, que é a proposta de trazer o bem-estar, que é o se sentir bem. Entendi. É bem isso mesmo, né? Ainda bem que, assim, nesse período, né, de pandemia, muitas pessoas tiveram um despertar muito lindo, né? Você começou antes, o meu também começou um pouco antes do período da pandemia. A pandemia parece que a gente viveu meio que um auge, né, de disruptura muito grande de tudo. E você sempre praticou atividade física, yoga, pilates? Conta um pouquinho dessa história pra gente, né? Como é que você faz esse movimento? Porque você nadou e tudo mais, né? Você voltou a nadar, mas você sempre também teve essa atividade ou você ficou só uma janela? Conte um pouquinho para nós sobre isso. Então, Vivi, aqui na minha cidade tem um clube muito famoso e antigo, que é chamado Uhum. de Praça Esportes. Uhum. Então, assim, a maioria das pessoas da minha idade, eu costumo dizer que são todos filhos da Praça Esporte, filho de Sozé, que foi meu treinador de natação. Então, Uhum. acabava a aula, era o tempo de almoçar e eu corria para o clube. E lá eu passei a minha adolescência inteira, a minha infância e adolescência inteira. Então, eu entrava cedo, então tudo que tinha, para mim era uma diversão. Eu fazia aula de handball, fazia aula de vôlei, de basquete, de capoeira, de natação. E eu tenho muito a agradecer esses estímulos, né, que eu tive ao longo da caminhada, que me permitiram desenvolver esse lado corporal, esse lado da arte corporal. Hoje eu vejo que é uma arte corporal, Sim. né?
E, e o yoga, na verdade, eu nunca fiz yoga. Eu só tenho algumas vagas lembranças. Hoje eu sou professora de Pilates. Então, é esse evoluir contínuo. Quanto mais você está inserido, tem um ditado que eu adoro, a caminhada, o caminho aparece para o caminhante, né? Então, você vai caminhando, você vai tendo afinidade, você vai estudando, você vai conhecendo pessoas que te promovem isso. E, de uma certa forma, hoje eu relembro da Fernanda de 20 anos, 25 anos atrás. Então, são toda uma caminhada. Então, eu estive muito inserida nesse contexto do esporte em geral. Uhum. Nossa, que privilégio, hein? Ficar num clube, ter uma praça de esporte para poder trabalhar, né? Então, Era, costumo dizer assim, que era diversão, né, Bibi? Era a diversão que eu tinha. sim, sim. Eu costumo dizer que as células da gente, nessa época, nessa idade, quando a gente está adolescente, está jovem, aquilo tudo que a gente vai alimentando a nossa célula, a nossa memória celular, ela vai, mais cedo ou mais tarde, você vai poder acessar aquilo como um processo de cura, né? E é Eu sobre tenho, isso mesmo. eu tenho vivido situações em que parece que eu estou vivendo uma coisa igual ao que eu vivi no passado, só que agora com a maturidade do presente, com o conjunto informacional do presente, e a gente podendo fazer diferente e muito melhor para a gente mesmo, porque se a gente cuida da gente, a gente vai conseguir cuidar do outro muito melhor, né? Isso, existe uma teoria que fala que a gente tem a lembrança, né, da nossa musculatura, lembrança celular. Então, por isso que é muito importante, né, já ficar deixa de incentivar as crianças a brincar com bola, brincar com areia, correr, fazer esporte, praticar. Porque uma hora na caminhada, quando você voltar, que foi o meu caso, quando eu voltei, isso tudo ferveu muito rápido e floriu. Porque tinha uma base, o corpo estava acostumado, os músculos já estavam acostumados com aquele movimento. Só estava Tinha uma dormindo. memória, Tinha uma tinha uma memória. memória, Só estava dormindo. tinha uma memória. Isso. Que legal. Mas e o yoga em si mesmo, né? Como o nosso tema da nossa live é yoga, né? Como que o yoga chegou de fato aí na sua vida? Nossa, Como é que foi isso? essa é uma história muito linda para mim, porque eu nunca tinha feito yoga. Eu lembro, Vivi, presta atenção nessa história. Eu era criança e eu passava na sala de lá para cá brincando o dia inteiro. Eu lembro da minha mãe num tapete amarelo, alongando, com um livro do lado. E aí eu mal Uhum. sabia que ela estava fazendo yoga. E eu só estava no meu movimento, né? E isso ficou adormecido por anos. Mesmo eu estando em contato com o esporte, de Uhum. fato isso nunca despertou. Até um dia de eu participar de uma roda de medicina sagrada, a casa espiritual que eu frequento em Lavras, Conexão Uhum. com Deus, Uhum. me veio, sabe aquela vozinha assim, ó, faça yoga. E eu falei, nossa, eu vou fazer yoga, e eu não parei. Então, eu me formei uma turma presencial de professores internacionais, com a minha professora Karuna, gratidão, são muitos ensinamentos em Belo Uhum. Horizonte. E foi um ano de muito aprendizado, nossa, muito conteúdo, né? Porque você viver a yoga em si, fora só de postura de asanas, tem muita história, muita filosofia. E essa magia começou a acontecer e ela não parou mais, né? Então mudou Uhum. muito a minha vida por conta dessa filosofia do yoga, viver em estado de yoga. Então, Uhum. cada dia mais eu tenho entrado mais para esse mundo de terapias holísticas e tenho colhido benefício. Então, eu falo que eu sou meu próprio laboratório, porque eu consigo ver os benefícios, porque antes eu tomava o remédio tarja preta, eu Uhum. fazia terapia, fazia sessão de terapia e parece que as coisas eram emperradas, as coisas não iam. Hoje, por si só, Uhum. graças a Deus, né, a gente tem as pessoas certas na nossa caminhada que fortalece e promove a gente dar o looping, só ir para frente. É, eu costumo dizer assim, de pensar, né, no seguinte sentido, você falou da questão do medicamento, e eu perguntei sobre a questão do medicamento, e como sendo farmacêutica, eu não sou contra as pessoas tomarem medicação, porque eu acho que uma das coisas que todo mundo precisaria, é muito importante a gente começar a entender, é o quanto que a gente não é somente um corpo físico. A gente tem um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual, né? E a gente precisa dar conta disso, porque a medida. E o corpo físico, ele é um dos corpos que eu tenho que aprender a cuidar.
aprender a cuidar com uma alimentação, aprender com atividade física, colocar movimento nele, de alguma forma, colocar ele em movimento. O mental, eu preciso trabalhar alguma técnica terapêutica em que eu consiga deixar minha mente um pouco mais tranquila. O emocional, ter uma harmonia, né? Se fala de equilíbrio, mas eu gosto muito da expressão harmonia, porque equilibrar as emoções num processo de transição planetária como esse que a gente está vivenciando é algo que eu acho que a gente não vai conseguir por agora, ainda vai gastar mais um processo grande aí de evolução da raça humana mesmo em si. Então eu percebo tanto que a gente cuidar do nosso emocional, que aí tem as práticas, né, algumas outras práticas como a meditação também, que ajuda também no mental, a terapia floral, que para mim a terapia floral é a minha medicina, né, que eu utilizo no dia a dia. Então, eu vejo que ela dá sustentação para a gente ir para todas as outras áreas. E a gente cuidar do espiritual, independente do que seja espiritual para cada um, né? Respeitando os valores e as crenças. Então, eu vejo que a partir do momento que eu consigo aprender tudo isso, eu vou entender que se, em algum momento, eu tive algum caos emocional em que eu vou precisar da medicação, eu vou ter que usar a medicação. Porque uma vez instalado, psicossomatizado no meu corpo físico, algum problema de saúde, eu vou precisar muitas das vezes eu vou precisar do alopático para resolver o que está no físico. Mas eu preciso, no mesmo momento, estar cuidando da origem, do emocional, do mental. Então a gente vai precisar de outras práticas. E é onde que entra as práticas integrativas, que vem yoga, vem terapia floral, vem constelação familiar, porque às vezes a gente percebe um processo de desajuste no nosso próprio sistema. Então, existem tantas outras técnicas, né, e práticas terapêuticas, os próprios mantras, né, as meditações, a própria alimentação yógica, né, que você fala também bastante, assim, o tanto que você tem que ter uma responsabilidade com essa alimentação e ter uma qualidade de sono aí tranquila. Dentro de tudo isso que a gente consegue ir avançando cada vez mais nesse processo de estar vivendo aqui na terceira dimensão, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu trabalho com um público bem diferente, desde o adolescente até a melhor idade. Para mim, é a melhor idade. Então, sempre eu tenho alunos me dizendo que estão tomando a medicação e estão praticando atividade física. E eu falo para eles justamente o que você está falando. É indicação médica, toma o remédio, porque como é um corpo físico, esse corpo dói. E esse corpo precisa do medicamento para aliviar a tensão. Mas você precisa de uma prática terapeuta e holística para você trabalhar os seus outros corpos e aos poucos você ir desvencilhando do remédio. Porque a caminhada com o remédio, ela não é saudável. Então, em algum momento, você vai precisar fazer essa ruptura, senão você vai entrar nessa grande massa que toma o remédio, a qualquer dor de cabeça está tomando remédio. Então, é sobre isso, complementando seu raciocínio. A gente não está aqui pedindo para ninguém parar de tomar remédio. É, isso mesmo, porque eu também precisei de medicação durante muito tempo, né? Teve no início do meu processo de autoconhecimento aí, eu precisei utilizar, eu tive início de fibromialgia, tive depressão 4 anos. Então, eu vejo a importância disso sim para a gente curar aquilo que já está no corpo físico, mas foi muito importante no meu processo, eu acredito que no seu também, ir curando as origens com essas práticas terapêuticas, né? E Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sendo mãe aí de 2 crianças, né? O Bernardo, a Alice, Bernardo de 9, a Alice de 7 anos, trabalha fora, viaja. Como você concilia todas essas práticas? Você conseguir cuidar de você, que eu acho que o importante é a gente trazer uma luz aí para as pessoas que estão nos assistindo agora, que vêm nos assistir depois, né, que termina a live, como que essas pessoas podem cuidar de si, né, mesmo tendo uma vida tão agitada, como inserir o yoga no cotidiano, inserir práticas, como é que você, primeiro eu quero saber de você, como é que você faz? Porque eu acredito que a pessoa entendendo como que alguém, uma pessoa faz isso, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer desse jeito, e a gente inserir isso na nossa rotina, né? Como é que funciona isso aí no seu dia a dia? Ai, Vivi, essa é uma pergunta muito engraçada, porque eu escuto isso o dia inteiro. Fernanda, como que você consegue? Fernanda, como que você dá conta? E desenvolver essas habilidades é o grande boom, é a grande sacada. Eu costumo dizer que eu sou a mamãe elástica do filme. Eu me esqueci o nome do filme agora. Ai, meu Deus.
A mamãe elástica do filme, acho que é Flash. Enfim. E tem a mamãe, e eu sou a mamãe leoa também. Então, assim, as crianças ficam comigo grande parte do tempo. Eu monitoro a vida deles, oriento, dou amor, dou carinho. Então, isso é um pilar muito importante no quesito para mim dar conta disso tudo, né? De todos os movimentos, de toda a minha proposta, de tudo que eu me envolvo, Os incríveis. Lembra? A mamãe elástica dos incríveis. Eu buguei aqui pra Ela, ver. ela busca o menino pelo pé, outra tá pegando pela mão, e é tipo isso: você tá estendendo roupa, você tá olhando a panela que tá no fogo, você tá lavando o banheiro, você tá atendendo o celular, e é esse dinamismo muito grande, né? E, e eu agradeço muito, muito, muito a existência dos meus pais em vida, que me ajudam com as crianças, porque sem eles a minha caminhada não seria tão leve. Seria feliz, mas não seria tão leve do jeito que me é proposto, mesmo eu tomando conta de muitas coisas, porque eu me envolvo em muitos assuntos, e quando você envolve com amor, você dedica. E dar conta disso tudo, é muito importante você desenvolver aquele amor próprio que vai te condicionar e te permitir você reservar parte do seu dia para você. Então, Vivi, como eu já dou aula, eu estou inserida nesse contexto, nesse mercado, me relaciono com pessoas. O que eu mais escuto é os meus alunos: Fernanda, hoje eu não vou na aula porque o meu esposo foi viajar, eu não fui à aula porque eu precisei ficar com meu filho, eu não consegui a aula porque eu tenho que deixar as marmitas prontas, eu tive que ir no médico, eu tive que fazer isso. Então, isso é real. O que eu estou te falando é real, porque o primeiro ato de procrastinar, você vai tirar a atividade física. Hoje eu não vou na academia porque eu tenho tal compromisso. Então, quando você entende que para mim, Fernanda, para mim estar bem, eu preciso ter feito as minhas práticas. E fazer as minhas práticas não significa fazer somente treinar. Não é somente fazer aula de yoga ou um dia nadar. As minhas práticas é muita coisa. Eu preciso ter a casa em ordem, eu preciso ter meus filhos saudáveis, eu preciso de ter as minhas contas em dia, eu preciso que as minhas plantas estejam todas hidratadas, eu preciso que os meus pets estejam alimentados. Então, dar conta dessa rotina é quando você cria propriedades dentro da sua agenda, propriedades não, prioridades dentro da sua agenda e o que é muito importante de ser feito e você não pode deixar de fazer. Então, é chamar, sabe, as pessoas que convivem com você, né? Chama seu parceiro, chama sua parceira, ou o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, seja com quem você se relacionar, e fala para essa pessoa: olha, de 4 às 5h30, esse horário eu não vou poder te ajudar. O que você precisar durante o dia, me fala antes para me poder ajeitar a minha vida, que eu vou conseguir ajudar todo mundo. Mas aquele horário, esse horário é sagrado para mim. Então você vai calçar, eu calço o meu tênis, eu pego o meu tapetinho e eu vou fazer as minhas práticas. E quando eu não consigo fazer, eu sei que vai me faltar. Um dia eu dou conta, 2 dias, vai dando 3 dias, é a mesma história de meditar. Fica um dia sem tomar banho, 2 dias sem tomar banho. Você já está fedendo no terceiro. Então, se eu não exercitar as minhas práticas, se eu não meditar, se eu não fazer o meu yoga, os meus alongamentos, eu vou enferrujar, eu vou entrar nessa grande massa de dor, de nódulos, de tensões. E tudo isso é o diferencial. A pessoa se conectar com o benefício, porque realmente separar a hora do seu dia, parar tudo o que você está fazendo, calçar o tênis e ir para a aula, é algo que realmente te tira da sua zona de conforto. E o seu próprio cérebro começa a maquinar para você procrastinar. Então você já entrou no túnel. Você entrou no túnel e você não vai. Você vai ficar na Netflix, você vai ficar na internet, você vai ficar com as ocupações da sua casa, com as tarefas do dia, e você vai deixar de treinar. Então, é muito importante, não é só você querer. Todo mundo que você ama e que te ama também, tente favorecer isso. É uma troca. Para você ajudar todo mundo, você precisa de ter o seu horário reservado. Então, eu só consigo, Vivi, te respondendo, porque eu tenho a minha agenda muito bem definida, os dias que eu preciso treinar, eu preciso dos meus pais para me ajudar, e as crianças também me ajudam muito. Quando eu falo assim, mamãe vai treinar, eles vão comigo para academia. Eles vão comigo para
para a sala de yoga. É muito lindo. Então, eles vivem realmente a minha rotina. Entendi. Nossa, que lindo, que lindo. E é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Se eu não cuido do meu corpo físico, eu não vou ter estrutura para eu até mesmo me posicionar diante das pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu convivo, que para falar assim, olha, eu preciso cuidar de mim, porque uma vez que se você colocar, isso eu senti na minha prática, sabe, Fê? Enquanto eu não comecei a colocar na minha prática diária, fazer alguma coisa por mim, e sim, e depois disso, eu fiz uma janela, um experimento, como você também, eu gosto de me experimentar dentro de situações, né? Enquanto eu não coloquei, não comecei a sentir o benefício daquilo, eu nunca gostei muito de fazer atividade física mais intensa, eu sempre gostei de uma coisa mais leve, mais calminha, mas o dia que eu me coloquei, eu falei assim, eu preciso experimentar isso, as minhas células precisam criar essa memória, essa referência. Eu comecei a sentir o tanto que aquilo me beneficiava. E foi exatamente o que você falou. Quando a gente sente o benefício daquilo na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vai ter disposição, a gente não vai querer procrastinar, a gente vai conseguir estar muito mais inteira para as pessoas nas quais precisam da gente, a gente vai conseguir estar presente e conseguir dar conta, se organizar na agenda, né? Para dar conta no sentido daquilo que realmente vale a pena fazer. Né? Então, muito bem. É muito lindo, porque é um desafio. Você se propõe esse desafio. Hoje eu vou fazer. Aí você vai lá e faz o check na folhinha, né? Hoje foi. Amanhã foi. E daí você vai sentir esse benefício. Né? Vai passar um tempo, você fala assim, nossa, já estou praticando, tem um mês, um ano. E você fala, nossa, isso para mim faz parte. De tanto, tem um verso que eu adoro. Se você se sentir triste, comece a falar que você é feliz e vai sorrindo e vai falando até de fato você ser feliz. Uhum. Então, eu não consigo praticar yoga. Uma aula você vai conseguir, duas, vai faltar uma, volta, faz a terceira e continua. Isso vai incorporar no seu corpo emocional, espiritual, as suas habilidades vão tomar propriedade, né? Você vai tomar propriedade na sua rotina e isso vai fazer parte de você. Então, esse é o caminho mesmo, se desafiando. Uhum. E aí, depois que monta, né, um cronograma, vamos dizer assim, o ideal seria também, isso aconteceu comigo, eu não sei se com você funciona ou se você também dá essa orientação, é colocar o celular para despertar, né, para poder fazer aquela prática, porque senão a gente acaba, se a gente deixar assim avulso, no meu caso, eu sempre coloco, né, eu pareço a louca dos despertadores, é horário até para dormir, né, tá certo que às vezes eu não consigo cumprir, mas eu falei, não, já tá na hora, porque pelo menos já fico atenta, me organizando e tudo mais. Então eu vejo que colocar também, uma vez que a gente está sempre muito perto do celular, né, hoje em dia, que não é tão legal, mas assim, vamos utilizar para algo bom, benéfico, né? É você colocar também os despertadores. Você usa essa técnica também? Não? Então, eu uso essa técnica de agenda com os meus alunos para mim estar trabalhando, né? Uhum. Como eu trabalho com hora, então eu comecei a dar uma patinada, falei, opa, vou anotar. Mas para praticar atividade, isso já está tão inserido no meu quantum, lá dentro da minha alma, sabe? No meu dia a dia, que eu já levanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tenho que fazer. Se não for de manhã, vai ser à tarde, se não for à tarde, for à noite, e se eu não conseguir, eu mesmo fico bem chateada comigo mesmo, sabe? Uhum. Que bom. Quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. Mas o meu ainda não está tão inserido, eu preciso me esforçar ainda para poder fazer. O meu não está tão inserido. É porque cada um está inserido num contexto diferente. Uhum. Antes eu tinha mais tempo de ficar sentada, então eu dedicava muita leitura. Hoje eu tive que escrever lá na minha geladeira e colocar lá assim, ó, eu vou devorar os livros, eu vou voltar a ler. Porque antes eu tinha tempo, hoje eu não tenho tempo de ler. Mas eu falei, eu vai na marra mesmo. Então, são condicionamentos. Você vai se colocando no condicionamento até aquilo fazer parte da sua rotina. E você conseguir tirar o que não deve ficar, que a gente tem apego às coisas que acha que é importante. E aí você tá ali, hoje é dia de fazer a unha. Eu troquei, tá aqui, ó, sem fazer unha. Eu prefiro ler um livro do que fazer minhas unhas. Então, assim, você vai desapegando de algumas coisas. Sim, você coloca prioridades. E eu continuo linda do mesmo jeito. Continua mesmo. Como o tema da nossa live, né, o benefício,
do yoga no cotidiano, como que as pessoas, falar um pouco pra gente, como que as pessoas se beneficiam com a prática do yoga em dia? Porque até agora a gente falou bastante sobre atividade, colocar o corpo em movimento, mas assim, do yoga em si, como que você agora, sendo você, né, nessa atividade, sendo professora de yoga, o que que você pode falar aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre como que o yoga pode nos beneficiar aí do cotidiano? Benefícios do yoga. Vamos lá. Muita gente acha que yoga é só os asanas. O que são os asanas? São as posturas. Então, muita gente só vê apenas o exercício corporal. E o benefício do yoga é quando, de fato, você consegue unir. Sabe quando o Papai do Céu falava um só corpo e um só espírito? É isso. Você consegue estar centrado. A sua mente está pensando numa coisa, o seu corpo está exatamente onde a sua mente está pensando. E você emana toda a sua energia dentro daquele único ponto, você. Sabe aquela história quando você está andando e aí daí você tropeça na rua, você estava viajando, ou você estava mexendo no celular, tropeça na rua e cai no buraco, estraga a sandália e às vezes dá uma torção no pé e daí você levanta, reclama e fala: é culpa da prefeitura que deixou o buraco e não tampou o buraco. Ah, aí vem seu cérebro. Não, não é culpa da prefeitura. É culpa da sandália. Você comprou uma sandália, você não devia estar usando essa sandália. E aí você começa a entrar nessas ondas de raciocínios da grande massa, que o nosso cérebro faz isso a todo momento. A nossa mente cria esses condicionamentos. E aí eu te pergunto, onde você estava com a cabeça a hora que você enfiou o pé no buraco? Você estava pensando em alguma coisa menos concentrado no seu andar. Então, o benefício do yoga é quando você consegue comungar da filosofia do yoga, que não é só os asanas, repetindo. O que é a filosofia do yoga? São várias práticas que você faz ao longo do seu dia que você vive em estado de yoga. Quando você consegue despertar os seus 5 sentidos e você usa aquilo tudo naquele momento. Eu estou vendo, eu estou enxergando, eu estou sentindo cheiro, eu estou fazendo tato. Então eu costumo dizer para os meus alunos: vocês vão fazer bolo? Então faça o bolo e esteja ali, junto com os ovos que estão sendo quebrados, junto com o leite, e o seu corpo, a sua mão, você está sentindo a massa, você está sentindo o cheiro. Então aquilo ali você está num estado de presença tão grande que se alguém te chamar, você vai assustar, porque você está ali conectado. Então esse é o benefício do yoga. De tanto se praticar, você começa a ter uma alimentação baseada na Ayurveda, alimentação yógica, alimentação saudável. Você começa a alongar, você começa a ler conteúdos que vão fazer com que o seu mental vibre mais no positivo. Você vai se conectar mais com a espiritualidade. Enfim, os benefícios do yoga, o que você pode esperar, Vivi, de uma pessoa que está alegre, está otimista, está feliz, está focada? O que você pode esperar da rotina do sucesso? É só sucesso, é o óbvio. Essa pessoa, ela sentou no carro da vida dela. Ela está segurando o volante da vida dela. Ela passa a marcha a hora que ela quer. Ela vira para a direita, ela vira para a esquerda a hora que ela quer. O carro é dela, ninguém guia para ela. Olha, Viviane, eu quero que você vá nessa comemoração aqui, porque essa comemoração é muito importante. Aí você vai e de repente você vê assim: é importante para mim? Para mim não é importante. Eu poderia estar na minha casa descansando os meus pés, fazendo uma massagem no meu corpo, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada. Então são algumas coisas que a filosofia do yoga vai colocando bem sutilmente, que essa mudança ela é tão sutil, quando você percebe, você já está colhendo esses benefícios, sabe? De viver o estado de yoga mesmo. Nossa, é muito bonito, porque durante muito tempo eu achei que o yoga, né, fosse somente os asanas, como você mesma disse, né? Porque eu acho que é o que talvez seja o que é mais divulgado, que esteja mais acesso a todo mundo. E que bom que de alguma maneira o yoga, né, chega numa grande maioria das pessoas através dos asanas, né? Mas estar também num estado, viver em yoga. Eu lembro que a minha professora Arlete, né, de Prudente, ela sempre falava que depois o yoga começava depois.
depois da aula, depois dos asanas, porque é ali que a gente conectava conosco mesmo e a partir dali que a gente ia ver se a gente realmente estava vivendo o presente, como você disse, né? Viver no estado presente. Então, que lindo. É muito bonito isso Na, tudo. na, na história do yoga, a gente vê, né? A história do yoga, ela surgiu antes de Cristo. Na Uhum, antiga, na Índia, né? Com os hindus. E o yoga, ele veio mudando historicamente de fase, igualzinho a nossa mudança tecnológica, né? De um celular uhum, tijolão para um celular smartphone. É a mesma coisa. Então, os militares começou, como eles já faziam atividade física, eles começou a trazer os movimentos mais, como que eu falo? As posições mais tipo aeróbicas, sabe? De alongamento, essas uhum, invertidas que a gente vê, um exercício mais elaborado. Então, hoje a gente vê uma yoga, igual você conheceu, uhum, apenas de asanas. Yoga, ela é espiritual. O yoga te uhum. eleva, te promove. Então, esse benefício, sutilmente, você vai colhendo ele com a prática. Você vai se envolvendo. Entendi. É muito lindo. Depois, com o tempo, eu me conectei e preferi muito mais viver o espiritual, né? Depois, a hora que eu comecei a entender isso tudo que você está trazendo pra gente, eu comecei a viver e percebi o tanto que eu precisava depois, agora, o tanto que eu precisava cuidar do meu corpo físico, que a idade chega, né? A musculatura precisa ser trabalhada um pouco mais. Então, é lindo tudo isso. E, Vivi, quando você me perguntou lá atrás se eu já tinha feito aula de yoga, Uhum, e eu te disse que não, né? Que eu tive pouco contato com yoga na caminhada. Quando eu comecei a fazer o curso de formação com a minha professora, eu fiquei tão surpresa e feliz, e muito aquela surpresa positiva, que eu uhum. descobri que eu já vivia a filosofia do yoga. Eu já estava nessa caminhada do yoga. Então, assim, eu só juntei tudo num pacote e falei, eu tô pronta. Porque eu já vivia a filosofia. Então, assim, as pessoas Uhum. vai começar. é, eu vou falar um pouco do grupo VIP, né? Então, as pessoas vão poder compreender o que são práticas da yoga. Uhum. O que é a filosofia? O que a Fernanda está falando? E você, de repente, você também já está vivendo esse estado da filosofia do yoga. E, de repente, só está te faltando os alongamentos, né? Só está Entendi. faltando ganhar um pouquinho mais de espaço e conseguir colocar o pé na cabeça. Tô brincando. Nem me fala, nem me fala. Meu sonho, meu sonho. Eu tinha uma amiga muito, né, a Margot lá em Prudente, a hora que eu vi ela fazendo essas posturas invertidas, de ficar de cabeça para baixo, meu Deus do céu, eu ficava quase louca. Eu falei, um dia eu quero chegar nesse nível, né? Mas para chegar nesse nível, preciso começar a me esforçar, né? Então, eu tô Tem que ter começando. disciplina. Disciplina, que eu acho que é muito interessante. Falando em disciplina, você sendo atleta, tendo alguns recordes aí, troféus, medalhista em natação, professora de pilates, personal, professora de yoga, você considera que a gente precisa cuidar somente do nosso corpo físico para a gente viver bem? Queria que você trouxesse uma. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu gostaria que você focasse um pouco mais a sua atenção nisso daí. Você acha que. Porque você vive esse movimento, né, do corpo muito intenso, pelo que deu para a gente conhecer aí você, seu trabalho e tudo mais. Como que, Olha, como que você considera tudo isso? É só o corpo físico? então, Vivi, por muitas vezes o movimento me curou. Muitas vezes Uhum, eu fiquei muito tempo no sofá chorando e o movimento me curou. Então, isso sempre era igualzinho remédio. Ah, eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou andar de bicicleta. Isso me curava. O fato de eu ter recordes, né, de ter índices, né, para campeonato mineiro, na época eu nadei muito bem. Mas isso tudo não passa de uma consequência da sua disciplina. uhum, Porque esse era o meu viés, né? O meu pai fazia questão de ensinar essa disciplina e eu aprendi direitinho. Então, para uma pessoa que se dedica, ela vai colher os frutos e os benefícios, né? Então, por longos anos, eu colhi esses benefícios da prática da disciplina. Mas, hoje, graças a Deus,
eu compreendi que eu não sou só um corpo andante. Eu sou um corpo físico, eu sou um corpo espiritual, eu sou um corpo mental. O yoga traz como os coxas, né? São Uhum. vários corpos que você tem que se integra em você. Então, hoje, eu, eu tô a cada dia, a caminhada diária, subir os degrauzinhos da construção de si próprio é uma caminhada diária. Todo Uhum. dia você sobe um degrau, às vezes você desce três, mas você precisa subir de novo quarto, quinto, de repente você pula cinco. Essa é a caminhada. Mas você precisa estar sempre unindo o seu emocional, saber como que o seu emocional tá, porque o seu corpo é reflexo disso tudo. Se você estiver Uhum. ali amargurado, triste, coração peludo, o que vai acontecer com o seu cardíaco? O que vai acontecer com o seu peitoral? O que acontece com o nosso membro superior? Ele fecha para a vida, fica triste, aí você não olha para frente. E quando você não olha para frente, você fica tenso, você desenvolve tensões no seu trapézio, na sua grande dorsal. E aí você começa a tomar remédio, e aí vira essa maluquice, porque você não olhou uma emoção, um sentimento que você teve, que você sentiu, que você ficou triste. Você não procurou conversar sobre isso. Então, quando eu falo que, lá no início da sua pergunta, que eu ficava muito focada na administração, eu fiquei expert em gerenciar número e pessoas. Mas eu não olhava para mim. Eu não sabia. Vivi, eu segurava o xixi por 4, 5 horas, porque eu tinha que terminar a planilha. Então, aquela Fernanda do Excel, ela não existe mais, porque hoje é focado no sentir, é no benefício do sentir, do viver bem. Então, do corpo físico e trazer o meu corpo emocional, é ter a leveza, é você olhar para aquela pessoa e falar assim: nossa, aquela pessoa tem a barriga trincada, tem um shape definido, mas eu vejo tanta tristeza. Hoje eu já tive percentual de gordura muito baixo e tinha um corpo bem mais musculoso, bem mais massa do que eu tenho Uhum. hoje. Mas era um corpo feito na dor. Hoje eu tenho um percentual de gordura um pouco maior e eu sou leve. Eu sou tranquila, eu sou feliz, eu não me cobro tanto. Então a gente não é corpo físico. A gente vai precisar olhar para isso em algum momento da vida. Você vai precisar se recolher, você vai precisar saber que você precisa de carinho, você precisa de atenção, você precisa de dar. E essas mudanças vai acontecendo. Para mim aconteceu assim, né? Todo dia. Que Acontece todo lindo, que lindo, dia. que lindo. Que lindo a gente entender nessa dinâmica. Eu também, como você, né, como eu venho de farmácia industrial, também mexia com números, né, números e muitos, focado em muita coisa mental, e você esquecia completamente do emocional, né, tanto que nesse período eu estive muito mais obesa. Então, a gente percebe o tanto que cuidar, né, as pessoas me perguntam sobre a questão da obesidade, inclusive, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o corpo físico definido, né? Você tem que ter uma harmonia com todos os corpos, físico, mental, emocional, espiritual. Então a gente parar de comer as nossas emoções, né? Para a gente não ficar assim mostrando tanta dor e a gente olhar para essa dor. E outra coisa que eu gosto de falar também é que a gente quando entra nessas práticas, né, de autodesenvolvimento, de começar a cuidar da gente mesmo, a gente tem que entender que a gente está nesse processo e a gente precisa estar cada vez mais constante dentro desse processo de olhar para a gente, né, de entender que a gente é muito mais do que um corpo físico, a gente é um corpo mental, um corpo emocional, e que a gente não vai deixar de sentir as emoções e nem de experimentar situações desafiadoras, né, daquilo que vai provocar raiva, ira, uma certa depressão, mas quanto menos tempo a gente sentir essas emoções negativas, por menos tempo, menos a gente vai psicossomatizar em alguma doença no nosso corpo físico, né? E que bom que você tinha essa maneira. Eu tenho um grupo também onde que eu explico técnicas e práticas terapêuticas para a gente poder não deixar com que a gente fique naquele estado, igual você falou no início, né? De querer ficar só na frente da televisão, na Netflix, procrastinando, fazendo, porque a gente precisa. Entrou naquele redemoinho ali de emoções negativas, de pensar na morte da Bezerra, aquelas coisas horríveis ali.
ali, a gente fica menos tempo patinando nessa situação, né? Quanto menos tempo eu ficar patinando nessas emoções negativas, mais eu vou conseguir aprender a cuidar de mim, porque daí eu mudo, né, essa vibração e eu consigo cuidar. E aí é onde eu começo a desenvolver responsabilidade energética, responsabilidade sobre a minha energia, sobre o meu corpo físico, sobre o meu corpo mental, sobre o meu corpo espiritual, né? Isso mesmo. E como que você vê aí a relação, né, a correlação da prática do yoga, né? Eu sou artista plástica, poeta, e do mesmo jeito que você falou que o movimento, as atividades físicas te salvaram, né? Te curaram, foi seu processo de cura aí. A arte também foi o meu processo de cura durante muito tempo. A poesia, né? A pintura, ouvir música, me conectava, fazia eu conectar comigo. Foi nesse período que eu comecei a entender o tanto que a arte também cura. E a gente falando de yoga, eu acho a coisa mais linda, né? Ver alguém praticando yoga, fazendo os asanas de maneira toda certinha, toda cadenciada, assim como o Tai Chi Chuan também, acho lindo. Como que você vê a prática do yoga com a arte, com a música, com o corpo e com o espiritual também? Se você estiver fazendo yoga e não estiver se observando, você não está fazendo yoga. Então, esse ato de se observar, ver onde você põe a mão, onde você põe o pé. Se você consegue inspirar um pouco mais fundo, se você consegue persistir na postura, você vai vendo que o seu corpo é um bailado. Eu sinto o meu corpo bailando nas oitavas, sabe? É a coisa mais linda. É como você desse gosto a uma nota musical. Sabe quando você escuta um sol, um lá, e você dá uma cor, e você fala assim, ai, que lindo, que movimento maravilhoso. Então, é arte, o corpo é arte, o balé é lindo, a dança rítmica é linda, a capoeira é linda, o vôlei, o basquete. Então, tudo isso é muito belo e bonito, trabalhando o corpo, né? Só que você consegue externar partes de você, do seu próprio eu, porque esse é o seu eu, o corpo físico. Quando você expõe no papel e faz um poema, é o seu eu sentimental. Quando você colore, é o jeito que você colore a sua vida. É o jeito que você coloca uma planta dentro da sua casa, é um quadro que você pendura, é uma pintura que você faz. Então, tudo isso é a manifestação da arte, a não ser a sua própria glória divina. Você veio aqui para manifestar a sua arte. Você está aqui para manifestar a sua arte. Você tem que deixar belo. Tem uma reportagem que eu assisti do Oscar Niemeyer, que ele fez Brasília, né? Com vários projetos, ele desenvolveu Brasília. E perguntaram para ele por que ele fazia coisas tão lindas, prédios, desenhos arquitetônicos tão bonitos. Ele respondeu, a vida é muito triste, eu tenho que colorir. E é sobre isso. Se você não colocar uma roupa colorida, as pessoas não estão com a mesma energia. Se você não der a leveza de um sorriso, uma florzinha que você entregar, um abraço que você der, um olhar nos olhos, uma música que você ouvir, tá aí a música. Tem dia que você tá triste, coloca uma música que te eleva. Procura pessoas que te joga para o próximo nível. Você não vai ficar olhando para sua dor. Então, essa relação da arte é a pura expressão do amor. Seja em tela, seja em pintura, em serviço. Em serviço, o ato mais lindo que eu acho é serviço. Sabe a sua mãe que limpa a sua roupa e deixa tudo prontinho para você? A roupa de cama toda trocada? O arroz que ela faz? Tudo o serviço? O pão de queijo da vovó? Isso é serviço, isso é amor. Então, você é a manifestação de todos os seus dons, de toda a sua cadeia, de todos os seus avós, paternos. Você carrega essa força. Então, seja a maior glória divina, seja arte, seja beleza, seja harmonia, seja alegria. Entendi. Então, o yoga é um estado de presença no que eu estiver fazendo. E isso também não deixa. Isso também é uma arte, né? É isso. Essa, Vivi, é uma das tarefas mais difíceis. Se a gente já dizia o termo, né? Se a gente se iluminar, nós vamos morrer. Porque a gente vai conseguir acender aquela vela que vai dar aquele boom. Eu consigo fazer
isso todos os dias da minha vida, 24 horas por dia? Não, eu não consigo. Enquanto eu estou acordada, eu procuro estar desperta. Respirei, concentrei, inspira e exala, soltando o que não deve ficar. Inspira e exala. E como é uma prática, eu fico tão feliz quando as minhas alunas falam assim, Fernanda, eu estava arrumando cozinha, eu lembrei da minha postura. Eu falei, ô, Glória, gratidão. É sobre isso, porque você vai lembrando. Aos poucos, você vai lembrando que você precisa de ter o foco, precisa de ter a disciplina de se autocontrolar. E se você não se controlar, a sua mente vaga lá no passado e vaga lá, e vai para o futuro. E o yoga, o que o yoga faz? Deixa o passado, deixa o futuro, que a Deus pertence, e une-se ao belo do presente. E simplesmente caminhe, né? E eu costumo dizer que o futuro é a sequência de plantações do seu presente. Então, faça boas escolhas no seu presente. Também concordo com isso. Meu futuro é resultado do presente que eu estou fazendo agora, que eu estou vivendo agora, o estado de presença e de presente que eu estou plantando, né? Ô Fê, o yoga, muitas pessoas, né, às vezes confundem as práticas integrativas, às vezes tem esse viés, né? Porque se conecta tanto com a gente mesmo, e a gente foi criado no meio de tantos preconceitos e viés religiosos. O yoga é considerado uma religião, uma filosofia, uma prática, um estilo de vida, é tudo isso junto e misturado, ou não é nada disso, é uma coisa ou é outra? O que você traz de esclarecimento, né, desse tema para a gente? Vivi, essa eu acho que é a pergunta mais importante da nossa live. Quanto maior pessoas conhecerem essa resposta que eu vou dar, mais pessoas libertas nós teremos. Mais uma sociedade que promove bons resultados e boas práticas nós vamos ter. Por quê? O que é religião? Para mim te responder essa pergunta, eu tenho que te falar. O que é religião? Religião é tudo aquilo que doutrina e traz dogmas para você. Viviane, para você estar na minha igreja hoje, você precisa, sexta-feira, usar roupa branca. Você precisa de crismar aos 15 anos. Você precisa guardar o sábado. É importantíssimo você guardar sábado. Você não pode fazer mais nada. É preciso que você medite às 3 da manhã. Isso é religião. É quando, de fato, você segue práticas para pertencer a algum grupo que vai te doutrinar naquilo, na sua caminhada espiritual. E o yoga não te doutrina nada. Um bom guru, um bom professor, é aquele que te fala práticas as quais você pode incorporar no seu dia. Se você achar que é interessante para você, você vai adotar elas para você. Mas um professor de yoga não vai doutrinar ninguém. Se você quiser levantar às 3 da manhã e meditar, como no Tibete, e mesmo assim fazer yoga, se te faz bem, ok. Se não te faz bem a prática de meditar às 3 da manhã, você vai praticar yoga do mesmo jeito. Ou seja, isso indifere. O yoga é um processo pelo qual você vai fazer os seus alongamentos, vai ter o processo de centramento, vai ter a meditação, você vai praticar os pranayamas, que são as respirações, você pode fazer rodada de japa, você pode ouvir uma música, são N formas de fazer yoga. E yoga não é uma religião. E você pode praticar yoga e ser budista, ser espírita, ser evangélica, ser da comunidade de Krishna, tá tudo certo. Cada um com seu Deus, cada um com a sua fé, e todo mundo praticando yoga. É o caminho. Entendi. E a gente já está caminhando aí para o final da nossa live, né? Já quero agradecer aí todas as pessoas que entraram, que ficaram, as pessoas que entraram, só deram uma espiadinha e saíram, de repente, né? O horário não foi tão propício para as pessoas. É por isso mas que você vai deixar gravado, né? Você vai deixar gravado. Sim, vai ficar gravado, todas as pessoas vão poder estar assistindo, vendo esse bate-papo, né? Porque agora o que eu queria que você falasse, né, pra gente, assim, porque você é uma dessas pessoas multitarefa, uma mulher multitarefa, assim como você, como que você orientaria uma mulher multitarefa, né, a praticar o yoga no dia a dia? Então, eu gostaria que você trouxesse um viés aí agora mais do seu jeito, como que você orientaria, né, alguém a colocar o yoga no dia a dia?
Lembra quando você me perguntou lá atrás sobre definir horários para Uhum, disciplina para você uhum, estar praticando yoga? É essa mesma resposta, viu, Vivi? Para você conseguir cumprir com todos os seus compromissos, é muito importante que você se organize. E se você quer, você vai fazer, né? Então, assim, a gente vive esse mundo de correria, de uhum, correria. Então, eu termino de dar uma aula na academia mesmo. Eu dou aula de personal, na academia mesmo eu faço a minha aula com a minha professora. Às vezes eu gravo a aula, eu estou numa praça passando, eu gravo a aula. Então, por que não pode? Por que uhum, não fazer? Por que não tentar? Então, é chamar as pessoas do seu convívio e falar, olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso fazer atividade. O que que você consegue ficar com o neném para mim? Você consegue ficar? Eu dou aula e a minha aluna leva o filho dela. Professora, você pode me ajudar a dar aula? Eu acho isso lindo, porque é uma troca, sabe, Viviane? É uma uhum, troca de energia que não é pelo dinheiro. É uma uhum, troca de carinho, é uma troca de amor, e as pessoas sentem isso. Então, é se organizar que dá para fazer. E no tapetinho da sua casa, quando participar do grupo VIP, você pode pegar o seu tapetinho e ir em casa mesmo, com essa facilidade da internet, fazer aulas em uhum, casa, cada vez tirando o padrão de que se você precisa se deslocar para você fazer algo, né? uhum, É bom a vivência? É muito bom a vivência. Mas se você tem a oportunidade de fazer aula online, é o que eu faço. Então, assim, uhum, como que eu consigo? Eu utilizo as várias ferramentas e online é a grande facilitadora para mim. uhum. E você tem, então, eu também tive a oportunidade de fazer e vi o tanto que realmente funciona, né? Foi por isso, inclusive, que eu quis trazer você para te convidei para essa live e esse projeto aí dessas lives que a gente pode estar oferecendo para as pessoas. Então, você tem uma possibilidade, então, de oferecer alguma coisa aí para as pessoas, né? Que inserir a prática do yoga no cotidiano, desde E participando desse grupo, e como é que funciona? a gente já está fazendo essa caminhada, né? De Uhum, voluntariado, trabalhando. Hoje eu tenho voluntariado dos meus bons velhinhos do asilo. E, e já tem algumas aulas que até os meus amigos me pedem, Fê, me passa uma aula, me passa um treino, faz uma fichinha para mim. Então, é transformar tudo isso no grupo VIP, que as pessoas vão poder entrar e receber conteúdos, seja semanal, né, quinzenal, tá todo mundo cheio periódico. de tarefas, Uhum, é bem periódico, e uhum, vai receber aula também, né? Então, assim, aula só de alongamento para escritório. Eu fico sentado o dia inteiro. São diversas realidades. A minha uhum, realidade de poder treinar é diferente daquela pessoa que fica o dia inteiro sentado numa mesa de escritório. uhum, Então, através desse grupo VIP, as pessoas poderem se sentir mais em casa e fazer parte dessa sanga do yoga, que é cada vez se inteirar mais e se cercar de pessoas que vivem da sua energia. Isso é uhum, muito importante. Eu não falei. Então, assim, não é só chamar o seu companheiro ou a sua companheira para falar da sua necessidade. É você estar cercada de pessoas que vivem o que você vive. Então, essas pessoas vão te promover, elas vão te elevar, uhum. né? Você vai saber que você está na caminhada, você está se sentindo bem. Sentiu bem-estar, tá tudo certo. O importante é ser feliz, tem que estar feliz. Eu concordo. A minha avó tem um ditado que fala sempre, o pessoal que está acostumado a ouvir aqui as lives fala que eu falo assim, é no meio dos bons que a gente fica melhor. Então é exatamente isso que você falou, né? Se a gente se cerca de pessoas que estão indo para o mesmo lugar ou querem conquistar coisas semelhantes às que você quer, mesma prática, mesma rotina, fica muito mais fácil, né? Não tem como eu é, querer desenvolver alguma coisa e estar num caminho totalmente oposto daquilo que eu quero desenvolver, né? Não tem como eu querer parar de comer doce, sendo que todo mundo em volta da minha come doce. Eu tenho que me esforçar muito mais. Eu vou conseguir, mas eu vou ter que esforçar muito mais. Então a ideia é me esforçar cada vez menos, mas para atingir objetivos ainda muito maiores. Então, se a gente se envolve com pessoas que estão na mesma caminhada com a gente, quer seja espiritual, física, de qualquer outra atividade, né, do próprio trabalho, né, eu consigo fazer com que eu vá, né, e todos vamos para um próximo nível muito maior, né?
Então, para participar, então aí do seu grupo VIP, vou pedir para as pessoas, né, porque essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, e as pessoas podem me enviar eu quero iniciar, né, o yoga, que eu já envio o link, né, para participar do grupo VIP, e aí para a gente poder estar junto aí com você e aprendendo não só os asanas, né, como também viver em yoga. Que aí vem entra a alimentação, entra práticas de mantras e tudo mais, né? É isso? São infinitas possibilidades de bem-estar. O É yoga isso aí. é uma infinita possibilidade de bem-estar, uma infinita possibilidade de conexão de você com você com a fonte criadora. Que lindo. Fernanda, eu agradeço você que ficou aqui até agora, né? Se puder comentar, compartilhar, salvar aí na bandeirinha, que isso distribui e faz com que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. Eu quero agradecer, deixar registrado aqui a minha admiração com o seu trabalho, com a sua disciplina, com toda a sua entrega nesse ato de movimentos, né? De você com você mesmo, de você espalhando essas possibilidades para as pessoas que convivem com você. Quero te agradecer. Sou muito feliz de ter você no meu hall aí, né? Da vida, de estar vivendo aí junto. Gratidão profunda por estar aqui junto conosco nessa tarde e falando coisas tão bonitas que eu acredito que muitas pessoas vão se beneficiar de ter essa clareza, né? De como criar uma rotina em que eu possa me movimentar. E quem não consegue criar, que entra então para o grupo VIP aí, né, para poder começar a ter insights do que pode inserir, inclusive você já vai dar essas práticas, já faça dia de terça e quinta, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é todo mundo junto, todo mundo caminhando junto, todo mundo tem que ser feliz junto. Não adianta eu ser feliz, eu conseguir, e você tá triste e você não conseguir. Então é sobre oferecer ajuda. A gente pode oferecer ajuda e na condição de professora é despertar, é ser ponte nessa conexão, na caminhada de cada um. Né? Não é trazer a pílula secreta, é simplesmente fazer você sentir, né? Porque cada ser humano está aqui para sentir e ser feliz e descobrir os seus potenciais, reunir a força dos seus eus. E é isso aí. Pode falar suas considerações finais aí para a gente estar encerrando a live. Gratidão a todos que entraram e que vão assistir. Na verdade, essa live é a realidade da minha vida, é o que eu vivo, né? E quem se conectar, Vivi, as pessoas que se conectar com esse movimento, vai estar junto, vai caminhar junto. E é tudo com muito respeito. Quem não conectar, não tem nenhum problema, a amizade continua. E cada um segue. Eu costumo dizer que é aonde eu estou e aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, vai haver pessoas que começou a caminhada junto com você e essas mesmas pessoas não vão estar com você. Mas você pode olhar para o lado, você não vai estar sozinho. Então, é sobre isso. Yoga, quando você puder, pratica. Quando você puder, pratique. Quando você puder, chama o parceiro, chama a parceira, chama o papai, a mamãe, os filhos. É movimentar para transmutar. É mover a energia. O yoga mexe com a sua energia. O benefício vai vir. Eu tenho certeza. E depois a gente conversa. Eu tenho certeza. Gratidão. Então, namastê. 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 Gratidão a todos. Tchau, tchau.